As senhoras e senhores, uma informação importante, a palestra será proferida em inglês. Aqueles que tiverem necessidade poderão retirar o fone aqui em frente a essa sala, o espaço Guido Viaro. Senhoras e senhores, Karin Shishakli é professora adjunto do Worcester Polytechnic Institute e da Capital Technology University e co-presidente da ISEE Systems. Longa carreira em modelagem e Systems Dynamics para estratégia, política pública e gerenciamento de projetos. Senhoras e senhores, os convido a receber o palestrante desta noite, Karin Shishakli. Boa noite a todos. Eu estou feliz para estar aqui. Eu sou americano, mas sou Brasil no meu coração. Eu espero que eu possa ajudar esse país maravilhoso. Eu vou falar em inglês. Infelizmente, desculpe. Então, pessoal, eu vou falar para vocês sobre o pensamento sistêmico. E eu vou tentar falar devagar, tá bom? Então, eu vou tentar falar devagar, pelo menos eu vou tentar para que as pessoas possam me acompanhar. Olha, nós vivemos em um mundo que é altamente interdependente, muitas coisas conectadas a outras coisas. É um mundo dos mais complexos e nós não conseguimos controlar muito bem essas coisas. Nós frequentemente não conseguimos entender como todas essas coisas estão interrelacionadas e mesmo quando nós vemos, conseguimos enxergar todas as conexões, algumas coisas estão tão distantes de onde nós agimos, tanto em tempo quanto em espaço, que nós não podemos ou não conseguimos antecipar o que pode acontecer se a gente mudar alguma coisa. Isso nos leva ao que nós chamamos de consequências não pretendidas. Quando nós criamos uma política que nós achamos que poderia funcionar, faz sentido, todo mundo concorda que vai funcionar, e aí, de repente, todas essas coisas inesperadas acontecem. Então, essa seria uma consequência não pretendida. Então, no final, nós nem sempre alcançamos aquilo que nós almejamos, mesmo apesar dos nossos melhores esforços e termos as melhores intenções do mundo. Aqui nós temos algumas amostras de políticas que foram usadas no passado e os seus resultados. Isso tudo é verdadeiro, gente. Então, prisões por motivos de tráfico de droga aumenta crimes relacionados ao tráfico de drogas. É de se esperar isso, mas acontece, né? Auxílio alimentar para países aumenta a fome naqueles países. Programas de treinamento em empregos em ambientes urbanos aumenta a taxa de desemprego. Abrigos para sem-teto perpetua o número de pessoas sem teto. Leis anticrimes mais rigorosas não reduz o medo do crime, o que aumenta ainda mais a taxa de criminalidade. Então, a pergunta que nós temos é que são todas leis muito bem intencionadas, todas fazem sentido, por que não funcionam? Bom, primeiro é porque as pessoas não têm casa, vamos dar um abrigo para essas pessoas. Aí tem um abrigo, né? E a gente tem melhoria de curto prazo. Agora, se você é um político, o seu pão com manteiga, o seu arroz com feijão é resultado de curto prazo, não é verdade? Esse é o objetivo do político, é isso que o político faz. Então, nós todos fazemos isso, eu também faço isso, eu fico lendo o jornal e penso, gente, por que eles não fazem isso? Isso vai resolver o problema, não é? Mas aí você dá um passo atrás, pensa, e você vai ver que a coisa não é bem assim. O problema é que a maior parte dessas coisas tem consequência de longo prazo que nós não conseguimos antever quando somos políticos. Isso não vai acontecer quando nós
estivermos ainda com o nosso mandato. O problema é que a gente não consegue ver essas coisas no futuro, elas estão muito distantes. Outro problema é que várias dessas políticas abordam um sintoma e não um problema subjacente. Por exemplo, por que a taxa de crime aumenta? Ao invés de tentar aprisionar as pessoas, no curto prazo é o que a gente faz, não é? Como é que a gente corrige o fato de que a taxa de crime está aumentando? O que acontece no nosso sistema social que está levando a isso? Por quê? Por que o número de pessoas desabrigadas aumenta? Por que a taxa de desemprego é tão alta? Outro problema que nós temos é o que nós chamamos de resistência à política, né? Nós empurramos uma alavanca, a gente vai mudar isso aqui, nós vamos continuar assim, nós vamos empurrar isso aqui. Agora, o que acontece? O sistema vai empurrar de volta. O sistema cria resistência, o sistema vai resistir. Então, nós podemos ter um resultado que vai funcionar no curto prazo, mas a longo prazo não funciona. E quando uma coisa ruim acontece depois de fazermos alguma coisa, a gente não sabe que isso é resultado de uma coisa que nós fizemos. A gente acha que não tem nada a ver. Então, nós tentamos fazer a mesma coisa de novo. A gente faz mais da mesma coisa. Bom, não funcionou da outra vez, às vezes vai funcionar agora. E o resultado é que a gente obtém o mesmo resultado e as coisas com o tempo acabam piorando. E é isso que acontece, e aí onde o pensamento sistêmico pode nos ajudar. Uma questão chave é essa ideia de feedback, não é? Essa imagem mostra isso muito bem. Essa pessoa está implementando uma política, e essa política faz sentido, ele implementa a política, mas ao longo do tempo ela volta, e o que acontece com essa pessoa? A pessoa vai ser esmagada aqui pela sua própria política, pela mesma decisão. Então, isso é mais ou menos o problema que nós encontramos. A gente não sabe que isso vai acontecer, a gente não consegue prever isso aqui. Então, como que o pensamento sistêmico pode nos ajudar? Por que o pensamento sistêmico é importante? Bom, primeiro de tudo, o pensamento sistêmico modela um ecossistema. Todas as partes interrelacionadas. Lida com aquilo que nós chamamos de feedback, né? Nós podemos ter feedback, né? Um retorno complexo. Feedback é que alguma coisa é relacionada a outra coisa, a outra coisa, a outra coisa, e retorna para nós. Então, esse ciclo. E também isso lida com atrasos temporais. Então, aqui nós temos uma imagem de um sistema. Tá? Eu vou explicar o que isso tudo significa ao longo da apresentação, mas para mostrar para vocês a complexidade disso aqui. Isso aqui é um centro urbano. É o que está acontecendo com o mundo empresarial, com empregos, com a taxa de desabrigados, de sem-teto. E nós vamos discutir pequenas versões disso aqui mais tarde, para identificarmos cada problema enfrentado pela cidade. Outra coisa que nós acreditamos que essa estrutura de retorno, de feedback, leva a esse comportamento. Aqui eu tenho uma coisa muito simples. Olha aqui, ó. Não é? As vacas, nós temos vacas aqui, por exemplo. As vacas nascem, né, o gado nasce, morre e tem um certo limite de recursos, que é quanto capim elas conseguem comer. Então, essa estrutura muito simples, esqueçam essa complicada aqui. Olha essa estrutura bem simples aqui embaixo, que é só uma população que está crescendo, população bovina crescendo, não é? Ou está reduzindo, baseado nos seus recursos disponíveis. Aqui há vários padrões de comportamento possíveis. Por exemplo, o gado pode permanecer estável, né? O número aí dos bovinos pode permanecer estável. Ou o número pode aumentar a um novo nível que é apoiado por esse capim. A quantidade de alimento disponível vai fazer com que o rebanho cresça. Ou o rebanho pode diminuir para um número menor, que vai estar, né, compatível com a quantidade de capim disponível, ou isso aqui, que é o que nós não queremos. O rebanho pode crescer até um ponto onde ele vai consumir todo o recurso e vai reduzir a capacidade da área em prover alimento, e tudo vai entrar em colapso. Vários desses animais vão morrer rapidamente, né? E nós chamamos isso de um colapso exagerado, porque o colapso acontece muito rapidamente. Então, nós acreditamos que a estrutura de feedback
determina o comportamento. Então, essa estrutura aqui, quanto mais animais há, mais animais vão nascer, o que significa que vai haver mais animais, e quanto mais animais existem, mais animais vão morrer, vai resultar em menos animais. Então, é um sistema simples de feedback, né, de retroalimentação de informação. Outra coisa que acontece são os efeitos terciários. Geralmente, a gente pensa nas coisas primárias. O que está acontecendo? Qual é o efeito direto? O que nós estamos causando? E os efeitos secundários, os efeitos terciários. Esses também nós temos que ter em mente, nós temos que tentar modelá-los, e é para isso que usamos o pensamento sistêmico. Muito bem, é botão demais aqui para apertar, gente, mas isso também mostra coisas ao longo do tempo. Várias das políticas com as quais nós trabalhamos, nós precisamos ver as coisas como acontecem ao longo do tempo. Nesse caso aqui é o PIB, né, o Produto Doméstico Bruto, para o setor de energia em Alberta, no Canadá. E esse é um modelo que tenta prever o que vai acontecer no ano 2030, lá na região de Alberta, no Canadá. E vocês podem ver esses pontos vermelhos, é onde há muita atividade, em verde tem menos atividade. E nós podemos ver uma grande mudança no setor de energia, para onde o setor está caminhando, justamente por causa das mudanças que nós vamos ter aí. E uma das grandes coisas com relação ao pensamento sistêmico é que a gente tenta trabalhar num grupo de pessoas para chegar a decisões, a consenso sobre o que fazer, e o pensamento sistêmico expõe como nós vemos o problema. Porque cada pessoa entende o problema ou o sistema de uma forma. Isso permite que todas as pessoas envolvidas possam transmitir aquilo que acreditam, aquilo que pensam, mostrar feedback e chegar a conclusões diferentes que podem ser melhores. Por exemplo, eu tenho um exemplo até muito simples aqui. Talvez a minha compreensão é que quando o preço aumenta, a demanda diminui, o que significa que minha receita vai diminuir, o que significa que o meu lucro vai diminuir, o que significa, e esse aqui é um atraso, depois de um certo tempo eu vou aumentar o meu preço de novo. Porque eu tenho, né, nessa linha de negócio. Então, meu preço estava aqui, eu vou aumentar para cá. E uma vez que eu aumentei o preço daqui para cá, eu tenho menos clientes, eu vou ter que aumentar ainda mais o meu preço para poder continuar nesse negócio. É assim que eu vejo a coisa. Mas vocês podem ver de forma diferente. Vocês podem pensar, eu aumento o meu preço, a minha receita vai aumentar, o meu lucro vai aumentar, e depois de um certo tempo eu consigo reduzir o meu preço. Por quê? Porque eu investi esse lucro de volta na minha empresa e eu aproveito a economia de escala para reduzir o meu custo. Dessa forma, eu consigo novamente reduzir o preço do meu produto. Então, tudo isso, essas são ideias válidas de como a coisa funciona. Funciona em diferentes situações, em diferentes locais, né? São diferentes formas de ver. Isso é importante. Olha, as duas pessoas podem conversar e tentar chegar a um ponto em comum, no qual ambas essas situações são válidas e são importantes. O pensamento sistêmico nos permite aí usar o computador para testar polícias e validar resultados. É um exemplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas se nós criarmos caminhos para provermos algumas vantagens para os alunos, nós podemos aumentar o desfecho em saúde em nossas comunidades. Acreditem se quiser. E podemos testar também, se nós sequestrarmos mais carbono nas florestas, o que isso vai fazer? Nós podemos trabalhar aqui com a mudança de temperatura ao longo do tempo. Nós podemos também ver. Tá bom, esse aqui é um exemplo, eu vou mostrar dois para vocês, mas se a latina da população norte-americana aumentar, é mais gente que vai votar. O que é que isso vai acontecer com relação ao comportamento eleitoral nos Estados Unidos? Bom, se nós usarmos o raciocínio sistêmico, o pensamento sistêmico, nós podemos pensar em como que nós queremos, o que é que nós queremos para o futuro, que cria uma tensão sobre o que nós temos agora e aonde nós queremos chegar. Nós podemos entender melhor o que está acontecendo agora, e com isso nós temos um melhor mapa para chegarmos no futuro. Não só o mapa, nós podemos fazer verificação em vários pontos para ver se nós estamos no caminho certo. Será que a gente está chegando lá? O que é que está funcionando? O que é que não está funcionando? E o que é que nós podemos fazer para mudar e melhorar as coisas? E se você está falando sobre política pública, há outros participantes aqui também. E é muito importante criar um alinhamento entre todos os envolvidos, o que cria uma língua que não apenas promove uma melhor compreensão, mas promove um objetivo comum entre todas as pessoas e permite que
todo um sistema possa funcionar adequadamente, ao invés de peças individualmente trabalhando isoladamente. Essa é uma questão muito importante do pensamento sistêmico. Primeiro, nós estamos abordando o que acontece ao longo do tempo. Chamamos isso de comportamento ao longo do tempo. Como que o sistema se comporta? E geralmente representamos isso com um gráfico. Aqui está o gráfico de comportamento ao longo do tempo. Se você observar aqui os seus dados, por exemplo, qual é o seu PIB ao longo do tempo? Isso é um gráfico de comportamento ao longo do tempo do PIB do seu país. Nesse caso, nós estamos vendo aqui o início ali de uma política pública de Nova York em 1968, mas é apenas um exemplo para vocês, um evento usando a epidemia. Aqui um ciclo de feedback. Então, se o país A aumentar a sua quantidade de armas, o país B também vai aumentar o nível de armas que tem. Mas se o país B aumentar o seu nível de armas, a sua quantidade de armas, o país A aumenta mais ainda a sua quantidade de armas. Então, isso é um circuito fechado, As pessoas acham, eles vão aumentar o nível de armas e eles também. Mas o que acontece é que essas coisas entram num circuito, num ciclo. Então, eles aumentam a quantidade de armas que tem, o outro país também. E, nesse caso, nós temos uma corrida armamentícia, que nós chamamos, que é um ciclo vicioso. Agora, o que nós acreditamos muito, o que nós acreditamos mais ardentemente com relação a esses sistemas de feedback é que esses relacionamentos de feedback é o que determina o comportamento que nós encontramos na sociedade. Muitas vezes, quando as coisas dão errado, as pessoas falam, olha, a economia é que está ruim, a economia é que atrapalhou tudo. Ou, por exemplo, veio um furacão, ou não sei, pode escolher o exemplo de alguma coisa que deu errada e que causou esse problema, O nosso presidente sofreu impeachment, O presidente deveria sofrer impeachment, será? Qualquer lado que você queira estar dessa questão, Mas de qualquer forma, gente, olha, a ideia é que o comportamento do sistema, nós acreditamos, é causado por esses ciclos de feedback presentes no sistema. E se você quer melhorar o comportamento, você tem que alterar as conexões do sistema. Isso é muito importante. Olha, nós estamos dizendo que todo comportamento que nós vemos, que nós não gostamos, é causado pelos sistemas que nós criamos. Se nós conseguimos entender esses sistemas, é possível mudá-los. Nós podemos mudá-los, sim. Se nós não gostamos do comportamento de um sistema, quando chega alguma coisa de fora, nós podemos mudar para que o sistema seja mais resistente aí às influências externas. Podemos mudar o sistema para mudar a forma com a qual ele se comporta. E também atrasos de tempo, geralmente é o que nos leva a não ver as consequências aí no futuro. E atrasos de tempo também levam a respostas muito tardias. Observamos também comportamento agregado. O que é que isso quer dizer? Comportamento agregado significa eu estou olhando lá de cima do avião, estou olhando o que é que está acontecendo lá embaixo. Eu não estou olhando, nesse exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, ovelhas. Eu tenho ovelhas e tenho lobos. Eu não estou olhando para cada ovelha lá embaixo individualmente. Não estou olhando para cada lobo, não. Estou falando, eu tenho uma população de lobos aqui são quantos lobos tem? Eu tenho uma população de ovelhas aqui, tem tantas ovelhas aqui. Como que eles estão interagindo? Bom, a forma deles interagirem é que os lobos comem as ovelhas. Os lobos comem as ovelhas e que diminui a população de ovelhas. Assim que a população de ovelhas diminui, até certo ponto, os lobos não vão ter mais comida. E aí os lobos começam a morrer de fome. E aí nós temos esse comportamento aqui, que é o sistema de predador e presa, Nós temos esse comportamento. À medida que a população de ovelha aumenta, a população de lobos aumenta também, que eles podem comer mais ovelhas e continuar aumentando. Mesmo o nível de ovelhas está mais alto aqui, nesse momento, aí a população de lobos começa a crescer, mesmo apesar da população de ovelhas estar diminuindo, porque eles estão comendo muitas ovelhas, Tem mais lobo, vai comer mais ovelha. Aí chega no ponto no qual os lobos também começam a morrer, porque não tem mais alimento, tem mais ovelha. Então, entra nesse ciclo. E esses ciclos são causados por um feedback. Isso é um circuito de feedback, um loop de feedback, que é causado pelo comportamento de feedback, de retroalimentação do sistema. E isso também acontece nos nossos sistemas sociais, essas oscilações
intangíveis. Em pensamento sistêmico, nós podemos fazer modelagem de intangíveis também, ou seja, podemos modelar questões sociais. Por exemplo, felicidade. Felicidade é conhecimento, corrupção, né? São todas coisas que nós podemos avaliar e modelar. Então, vamos ver algumas aplicações. Eu vou mostrar para vocês algumas aplicações para vocês, e aí eu vou colocar alguns problemas reais aqui para vocês. Uma aplicação na mudança climática. Esse aqui é um app que qualquer um pode baixar aí da internet, pode baixar, né? Um app que permite que você ou seu grupo possa ver o que você pode fazer para reduzir a emissão de carbono e ver qual é o efeito disso. Isso aqui usa um modelo que foi construído usando um pensamento sistêmico, que é o mesmo modelo que eles usam nas Nações Unidas, em vários outros órgãos para monitorar a mudança climática. Então, esse aqui, ó, Repensar na Saúde, outro app, outro aplicativo. Tem gente que fala, tá bom, então o sistema de saúde nos Estados Unidos está quebrado. Tá bom, ótimo. Mas e aí? A gente não vai conseguir consertar isso, mas o que a gente pode fazer é talvez nós possamos avaliar coisas em nossa própria região que possa melhorar para ajudar as coisas na nossa região. O que a gente pode fazer? Então, eles construíram aí esse aplicativo com um diagrama de todas as interações, o que está acontecendo, colocaram isso tudo no computador para fazer a modelagem e criaram isso que eles chamam de Rethink Health, onde eles implementam várias diferentes políticas e iniciativas para ver quais conseguem realmente melhorar aí a saúde da população, né, em nível de governo federal. O que vai melhorar o desfecho regional e federal, né? Então, de forma a ajudar as pessoas a terem um comportamento mais saudável, não fumar, reduzir o consumo de drogas, de álcool, tentar reduzir a taxa de crimes, tentar reduzir riscos ambientais, tentar dar vantagens ou fornecer vantagens a alunos e famílias, não é? Então, na verdade, esse aqui são os que mais funcionam. Vocês podem até brincar com isso aqui, ver o que acontece. Esse app está disponível também para quem quiser. E também, semana que vem, isso vai ser apresentado em São Paulo, numa universidade lá, a Universidade FEI. Aqui está o endereço na internet. Eu não vou estar apresentando, não, eu vou estar em Brasília, mas é um amigo meu que vai fazer essa apresentação lá. Se alguém quiser ver, está o endereço aqui na internet para ver a apresentação. Outra coisa que isso tem sido usado é quando nós avaliamos energia renovável, solar, energia eólica, o comportamento de se conseguir seguir essas energias renováveis. O que não é consistente, a gente tem energia solar quando tem luz, né? A gente não consegue à noite. A gente tem energia eólica quando tem vento, mas a demanda por energia, né, a procura por energia, tem comportamento ascendente. Então, como é que a gente administra isso? Aqui é um sistema que foi construído para nos ajudar a gerir isso, como armazenar energia, como usar essa energia quando necessário, né? Aqui, planejamento regional, já mostrei para vocês lá em Alberta, no Canadá, já foi usado em outros lugares também, tá? E foi usado, eu até mostrei isso aqui rapidamente para vocês, parte disso foi usado nas eleições de 2012 dos Estados Unidos, para ver como é que eles iam conseguir aumentar os votos para Obama, baseado no número de pessoas de origem latina que votavam nas eleições. E eles brincavam com esses números, né? Trabalhavam aqui com esse aplicativo para ver como é que eles iam conseguir ganhar as eleições. Bom, então, falei sobre feedback, não é? E agora eu vou introduzir os dois principais tipos de feedback que nós temos, que é o reforço e o equilíbrio, né? Tem uma variação de equilíbrio também, mas eu não vou falar para vocês. Então, o feedback de reforço positivo é quando nós fazemos uma ação agora e, eventualmente, isso vai levar a fazer mais dessa ação no futuro. Então, nós vimos a corrida armamentícia, né? Esse é um feedback de reforço, negativo, mas é um feedback de reforço. A gente começa a fazer alguma coisa e alguma outra coisa vai acontecer e fazer com que façamos mais daquilo que nós fazemos. Essa estrutura aqui, até bastante simples, essa estrutura aqui, deixa eu ver aqui o botão. Essa estrutura aqui, gente,
causa um crescimento exponencial. É assim, por exemplo, que a gente consegue fazer com que a coisa cresça, mas depois colapsa, porque cresce rápido demais. É também um motivo pelo qual a coisa entra em colapso, né? Porque tem um crescimento exponencial, mas também um colapso exponencial. Esse simples circuito ou loop aqui de feedback. E é virtuoso quando a coisa é positiva, mas quando é negativa, nós chamamos de ciclo vicioso, né? Quando nós temos o ciclo vicioso, e já todo mundo conhece isso e já vimos acontecer, infelizmente. Outro tipo que a gente vê, o tipo de feedback, é o feedback de equilíbrio, de balanço, né? Isso é para nós, controladores, todo mundo conhece isso aqui. São os controles presentes no sistema que buscam metas, tentam estabilizar, equilibrar o sistema. Você está num dado estado agora, vamos tomar algumas ações corretivas que vai melhorar e levarmos de volta aquele estado no qual desejamos estar. E isso resiste a mudanças externas, né? Quando nós temos um sistema equilibrado, balanceado, que leva a coisa para a direção oposta. Nós já vimos isso, né? Políticas às vezes não funcionam porque o sistema resiste, né? São aquelas coisas que vão resistir, são esses circuitos de feedback, de balanço, de equilíbrio, que são importantes, que estabilizam o sistema, mas nós temos que tomar cuidado. E aí cria esse crescimento aqui assintótico, que cresce até certo ponto, depois vai entrar em declínio, né? Vai cair para algum outro nível. Então, aqui exemplos bastante simples, depois eu tenho alguns exemplos mais complexos para vocês. Então, aqui, o feedback de reforço. Eu tenho aqui um saldo bancário, né, um dinheiro no banco que me dá juros, que vai aumentar o meu saldo bancário, que vai me dar mais juros, que vai me dar um saldo maior no banco. É um circuito de reforço, de feedback, que nos dá um crescimento exponencial. Um exemplo simples aqui, eu tenho uma população, por exemplo, né? Algumas pessoas morrem, à medida que morrem diminui a população e a população chega a um certo nível, qualquer que seja o nível. Se nós presumirmos que a população não consegue se regenerar por alguma outra razão, ela foi esterilizada, por exemplo, né? Então ela vai cair até zero ao longo do tempo, não é? Muito bem, então alguns exemplos mais do mundo real aqui. Então, em pensamento sistêmico, a gente cria esses mapas, né? Mapas de diagramas causais. A gente desenha os gráficos, né, de comportamento ao longo do tempo, depois a gente tenta descobrir por que a coisa está acontecendo daquela forma. Então, nós fazemos o que nós chamamos de diagramas causais. São aqueles circuitos que vão nos mostrar, então, por que as coisas estão acontecendo, as causas, né? Então, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito. Né? A guerra contra as drogas. Quanto mais produtores de drogas nós temos... Eu não mostrei isso aqui antes, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha, nós colocamos esses sinaizinhos aqui, gente. Esse sinal mais significa que alguma coisa está movendo na mesma direção. Então o saldo aumenta a quantidade de juros. Se o saldo diminuir, os juros diminui também, os juros que você recebe. Então o sinal de menos significa que o movimento está na direção oposta. Né? Se aumenta a quantidade de pessoas morrendo, diminui o número de pessoas na população e vice-versa, né? Então, eu não vou mostrar os mais e menos aqui, né? Se não está aqui, é sinal de mais. Então, quanto mais produtores de droga a gente tem, mais droga a gente tem. Quanto mais droga a gente tem, mais usuários de droga nós vamos ter, porque as pessoas vão ter mais facilidade de encontrar droga. Quanto mais usuários de droga a gente tem, maior a procura por drogas, né, a demanda. E quanto mais procura a gente tem, maior o preço da droga. E quanto maior o preço da droga, mais pessoas vão estar interessadas em produzir droga, né? Então, esse é um circuito de feedback, de reforço, né? Nós temos que tentar controlar isso aqui, quebrar esse ciclo, né? E o que a gente faz aqui, ó? A gente intercede que a gente reduz o suprimento de droga, reduz a quantidade de droga, prendendo as pessoas ou tentando fechar aí as operações de algum produtor de drogas. A gente tenta com isso reduzir o fornecimento, a oferta de drogas, mas não funciona. Não funciona, gente.
o fornecimento de droga, né, a oferta de droga não é o primeiro problema, não. Isso não funciona, na verdade, porque tem um outro circuitozinho aqui, ó. Tem um outro ciclo aqui. É um ciclo de equilíbrio que controla o sistema. Porque a gente reduz a oferta, a gente elimina alguns produtores. Isso leva o preço a aumentar mais ainda. Aí isso estimula mais pessoas a produzirem mais droga, o que volta de novo com a oferta ao ponto onde estava, aumenta novamente a oferta. Nós criamos um vácuo e esse vácuo é preenchido porque tem dinheiro. E a mesma coisa acontece. Você vai na favela no Rio de Janeiro, tá? O que eles fazem? Eles entram nas favelas lá e eliminam alguém que é responsável pelo tráfico de drogas naquela favela, né? Historicamente, já fizeram isso várias vezes lá nas favelas, né? Já vi vídeos aí ao vivo quando eu estava no Rio, alguma vez. Estou indo para lá, na verdade, ver isso, né? Eles vão lá e eliminam o líder do tráfico, né? Eles fazem isso. Eu vi eles fazendo isso lá, né? Participei até muito de perto isso. Fui lá na Cidade de Deus, vi o pessoal fazendo isso a propósito, né? Mas é a mesma coisa, gente, que acontece. Tem 10 esperando para assumir o lugar daquele traficante, porque a coisa é muito lucrativa, né? Você tira um, entra outro, é muito lucro aí, não é verdade? Se nós quisermos quebrar esse ciclo, nós temos que quebrar ele em outro lugar. Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar aqui não, para reduzir a oferta da droga. Precisamos, mas isso não é o suficiente, porque vai voltar àquele ponto onde estava. Nós precisamos quebrar esse ciclo em algum outro ponto, né? Aonde? O que está naquele circuito, naquele ciclo de equilíbrio? Nós temos que trabalhar no lado da procura, no lado da demanda. Nós temos que trabalhar aqui. Tem muita coisa para fazer no lado da procura nos Estados Unidos, pelo menos, não sei aqui. Eles mandam policiais nas escolas para tentar orientar as crianças por que elas não devem usar drogas. Tem um certo efeito, o efeito não é muito grande, não. A gente precisa de um efeito maior, muito maior nessa situação. Mas nós temos que reduzir a procura por drogas, né? Se você quiser realmente ter sucesso nisso aqui. Muito bem. Eu falei, treinamento para alguma tarefa aumenta o taxa de desemprego. Então, isso aqui é uma pequena parte daquele grande modelo que eu mostrei para vocês. Então, mais emprego leva a mais pessoas na força de trabalho, que leva a mais pessoas que vão precisar de moradia. Quanto mais moradia, significa mais uso da terra. Quanto mais uso da terra, nós temos menor quantidade de terra disponível para novas empresas e, com isso, reduz a quantidade de empregos disponíveis. É um circuito de equilíbrio que não faz muito bem. Não faz muito bem para a sociedade e tem um grande impacto. A gente não consegue criar emprego quando nós temos esse ciclo. Então nós temos que criar emprego. Para aumentar, a gente aumenta emprego, mais pessoas entram, precisamos de mais moradia, usamos mais terreno, né, mais terra, e criando emprego a gente vai acabar reduzindo a quantidade de empresas presentes no mercado. Então essa política de criar emprego tem um certo impacto, mas muito pequeno no aumento da criação de empregos, né? A gente consegue um aumento discreto na taxa de empregabilidade, pequeno, por causa de toda essa resistência do sistema. E esse sistema é até pior, gente, porque você está criando emprego, está deixando a coisa mais atraente para outras pessoas, né, que estão desempregadas em outros lugares e vão vir para a sua cidade. E esse pessoal também vai querer moradia e vão usar mais terreno que não vai poder ser usado para a criação de empresas, o que piora ainda mais a situação. Então, o sistema, na verdade, é muito mais complicado que isso aqui. Eu mostrei uma imagem para vocês antes, não vou ter tempo para mostrar. Ano passado, eu trabalhei no estado do Havaí, lá num problema que eles estão tendo lá, um problema muito interessante, que eles produziam o próprio alimento há muito tempo. Agora eles produzem só 10% do alimento que consomem, gente. 10%, tudo mais é importado lá para o Havaí, sabe? Eles não gostam disso, não, claro, não é? Porque se eles forem desligados, né, ali do continente, eles só têm alimento para 2 dias, não é? Para toda a população. Então eles estão tentando resolver esse problema, estão tentando fazer com que as pessoas voltem à produção rural, fazer com que as pessoas comprem mais alimento local. É um projeto ambicioso, até 2030 eles querem poder ser quase autossuficientes, né? Eles querem chegar a 80% aí de autossuficiência. Essa é a meta deles. Mas com isso, para isso, obviamente, eles vão precisar de muitos recursos para criar isso tudo. Então nós temos
temos aqui uma população, à medida que a população aumenta a procura por alimento, e a procura por alimento local aumenta proporcionalmente, né? Proporcionalmente. Uma coisa que nós sabemos é que à medida que aumenta a procura, isso pode estimular grandes produtores a irem lá. Havia grandes produtores no Havaí, mas a maior parte hoje é pequenos produtores. Não há economia de escala. Tudo é muito caro lá no Havaí, se você for comprar algum produto orgânico. Olha, muito mais caro do que a gente pagaria em qualquer outro lugar. E se a procura aumentar muito, a gente pode aumentar a escala de produção. Podemos estimular, né, grandes operações a começarem a trabalhar lá, aumentar a escala da produção. Se aumenta a escala da produção, o preço cai. Se o preço cair, o alimento local vai ficar mais atraente e a procura local vai aumentar. Então, esse é um circuito que a gente pode fazer acontecer. Não é um único ciclo, não é um ciclo, não é de reforço, mas que pode existir. Bom, se a procura aumentar, vai haver uma certa quantia aí de procura que nós não vamos conseguir suprir. Vai aumentar a demanda até um ponto que nós não vamos conseguir suprir. E à medida que há mais procura, né, mais terreno vai ser usado para a agricultura, para a produção de alimento, sujeito às restrições de uso de terra e o que as pessoas estão dispostas a pagar por terra lá para poder produzir alimentos, né? Então, isso vai ser uma questão que vai acontecer aqui, né? Eu quero criar aqui um espaço para fazer um condomínio, por exemplo, eu vou ter que pagar mais caro, porque tem gente querendo usar essa terra para produzir milho. À medida que a terra para a agricultura aumenta a produção para satisfazer aquela procura, tem o ciclo. Mas isso não é história toda não, porque à medida que nós aumentamos a quantidade de terra utilizada para a produção agrícola, nós precisamos de mais mão de obra para trabalhar nessa terra. E, então, a mão de obra aqui está sujeita à mão de obra disponível. A agricultura ainda é muito manual lá no Havaí, então precisamos de trabalhadores, imigrantes que vão fazer esse trabalho rural, e à medida que a mão de obra aumenta, a produção aumenta. Então, nós precisamos de terra e mão de obra para aumentar a produção. À medida que aumenta a produção de alimentos, nós temos que processar esse alimento, e aí isso vai exigir necessidade de embalagem. Nós vamos precisar de um grupo aqui para aumentar a embalagem, etc. E aí o processamento, todo esse produto processado vai ter que ser distribuído, vai ter que haver um sistema de distribuição, e finalmente quanto mais procura a gente tem, maior a probabilidade de a gente ter maior distribuição, e finalmente então nós chegamos, quando temos melhor distribuição, maior vai ser a demanda ou a procura local. Então é um sistema bastante complexo, e eu não estou mostrando toda a história aqui para vocês não, né? Nós temos que avaliar também a questão aí dos animais, né? Como eles são criados, como eles são abatidos, como eles são processados, várias outras coisas aqui. Então aqui muito rapidamente, não quero passar muito tempo aqui, observamos várias possíveis políticas, né? São todas políticas que algumas são implementadas pelo governo federal, outras por outros órgãos governamentais, e são políticas que geralmente são deletérias, são nefastas para essas metas. Então, o que é que nós podemos fazer? Não é? Como nós podemos controlar o nosso sistema para que ele funcione? Então, muito rapidamente, aqui a curva azul mostra aonde nós vamos estar daqui 10 anos. Não 10 anos, mas, bom, aqui seria 10 anos, deveria ser. Então, aonde nós vamos estar em 10 anos em termos de não atingir a meta? Eles têm uma meta de 80% lá no Havaí. Não vão atingir a meta aqui, ó, em 15%. Lá no Havaí, meta de 80% de serem autossuficientes na produção de alimentos. E vocês percebem que isso aqui são apenas metas individuais. E há várias coisas que, por exemplo, o governo federal vai ter que trabalhar com a segurança alimentar. Então, a segurança alimentar está nessa curva rosada aqui. Então, vocês estão vendo que isso causa alguns problemas aqui com a produção de alimento, com o processamento de alimentos. Tecnologia pode ajudar a melhorar as coisas. Tecnologia, por exemplo, estufas, para tornar mais fácil o plantio, né, de alimento. E se eles estiverem errados com relação às decisões que as pessoas vão tomar, os empresários que vão participar, e se eles estiverem errados com relação a esses dados, se os dados estiverem errados em termos de quanto tempo vai demorar para eles aumentarem o porte das suas instalações, aumentar a sua capacidade de embalagem desses produtos e distribuição, se a demanda aumentar, né? Então isso é essa curva
curva verde aqui, etc. Não é? E se o presidente Trump simplesmente expulsar todos os imigrantes do país? Então, eles não vão ter mão de obra para produção rural, etc, etc. Então, tem coisas que eles podem fazer. E eles têm que investir aí em alimento local, ao invés de alimento importado. Hoje é quase 100% importado, né? E também ração para os animais e ovos. 100% de ração e ovos lá do Havaí vem de outros estados, é tudo importado de outros estados. Então, isso também vai ter impacto muito grande aqui na consecução dessa meta. E ao final das contas, gente, aqui está a produção de amidos, aqui como que essas políticas afetam a produção de amido lá do estado. E, na verdade, aqui há várias categorias de alimentos. E aqui produtos de laticínios. Tá? Tem vários tipos de laticínios aqui que não vão conseguir chegar a essa meta nunca. Então, eles avaliaram isso aqui para tentar descobrir o que eles vão fazer aqui, combinação de coisas. Então, aqui é uma combinação de coisas que eles precisam. Aqui é a curva azul. Nós temos várias combinações aqui ao redor da curva azul que eles podem utilizar. E mesmo essa aqui não está muito ruim, não. Mas a coisa pode até piorar, dependendo de como eles vão combinar as coisas. À medida que eles combinam as coisas, eles podem ter resultados melhores, e à medida que eles podem, mesmo combinando as coisas, a produção de laticínios vai ser ruim. O problema com laticínios é que eles não têm quem queira trabalhar, e ninguém quer uma fazenda de produção de laticínios próximo às suas residências. Então, eles têm muito problema com a produção de laticínios lá. Vamos pegar um outro problema, gente, um que vocês conhecem muito bem. Na verdade, este diagrama me foi dado por alguém aqui do TCU, tá? Nós temos que controlar a corrupção. E uma forma de fazer isso é ter controle interno. Então, quanto mais corrupção, mais controle interno nós temos, o que vai reduzir a corrupção. Tá certo? Entretanto, essa não é a história toda não, né, gente? Olha só, quanto mais controles internos nós temos, mais burocracia existe. Quanto mais burocracia, maior o número de oportunidades para propina, para corrupção, e isso vai aumentar o nível de corrupção. Não é? Então, se isso aqui é o que nós temos feito para tentar controlar a corrupção e não está funcionando tão bem quanto deveria, aonde que nós temos que interferir? Aonde que nós temos que agir aqui? Vocês se lembram? Nós acabamos de ver um exemplo como esse no combate às drogas. Tem um outro ponto aqui onde nós podemos intervir, que provavelmente não está nesse diagrama. Mas aonde que a gente deve intervir aqui, gente? Aonde? Corrupção é um sintoma de alguma outra coisa que está acontecendo, mas é um sintoma. E sim, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter mecanismos de controle. Entretanto, você precisa ver ou avaliar o sistema que está criando essa corrupção. Por quê? E o que é que você pode fazer para mudar o sistema e reduzir a taxa de corrupção ao longo do tempo? Especificamente, aqui tem um outro exemplo. Eu estava lá no CGU, na CGU eu estava conversando com o ministro lá, e ele me deu um exemplo, uma coisa que eu fiz pesquisa, ele fez pesquisa e avaliou, e essa é uma teoria de corrupção que eu estou apresentando para vocês, uma coisa que ele estava avaliando lá, sabe? Então, corrupção, uma teoria que a corrupção é alta, é em países onde as pessoas toleram mais, onde é mais aceitável. Então, o nível de corrupção é mais alto, onde há um nível mais alto de tolerância, e é menor quando há menos tolerância. Não sei se há algum lugar no mundo onde seja baixo, onde seja alto em tolerância para a corrupção, né? Agora, em nível de tolerância, lá nos Estados Unidos é muito baixo, mas tem países em que é mais alto, né? Se você tem uma tolerância mais alta, você aceita mais a corrupção, né? Então, isso sugere que a aceitação da corrupção varia, né? Ou a tolerância varia. E, em geral, as pessoas aceitam aquilo com o que estão acostumadas. Em tudo, né, gente? As pessoas aceitam aquilo com o que está acostumado. Nós chamamos disso de síndrome, né, do sapo aí na frigideira. Você põe o sapo na panela com água quente, à medida que o sapo acostuma com a temperatura da água, ele não acha que ele está correndo algum risco, porque ele se adapta àquela nova temperatura, né? Aí, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai se acostumando. Eu conversei com as pessoas, a primeira vez que eu vim aqui,
Tinha vários locais onde você não podia beber água, né, da torneira, você tinha que comprar água para beber, né, e essa é uma necessidade básica, né? Por que o governo não supre água tratada para todo mundo? Conversei com várias pessoas, por que isso não acontece? As pessoas não se importam com isso mais, porque todo mundo já está acostumado, ninguém protesta contra a qualidade da água. O pessoal está acostumado a sair e comprar água para beber. Por que o governo não pode resolver esse problema? O problema não é grande, não. É um problema básico, de necessidade básica, humana, gente. Ou seja, as pessoas acostumam com a coisa e a coisa não muda. Então, se nós dermos um passo a mais e pensarmos, olha, corrupção permeia todos os aspectos da sociedade, tudo, das escolas, aos lares, às vizinhanças, não é só no governo, não. Se a corrupção é aceitável em um certo nível, então é aceitável em todos os níveis, gente, da sociedade, da vida em comunidade. Então, a gente tem que tentar reduzir o nível de corrupção em todos os pontos, enquanto sociedade, enquanto comunidade, isso precisa acontecer. Então, o que isso nos leva, e eu simplifiquei um pouco esse diagrama aqui, mas nós temos uma certa aceitação da corrupção, que permite vários atos de corrupção. À medida que esses atos de corrupção acontecem, por exemplo, no governo, a qualidade do serviço público diminui. E isso leva à aceitação da corrupção que vai aumentar. Ou seja, o que mantém as coisas mais ou menos equilibradas nesse nível aqui. Entretanto, ao mesmo tempo, à medida que os atos de corrupção aumentam, as oportunidades de corrupção diminuem, o que mantém o sistema num certo equilíbrio, né? E olha, eu acredito que alguém sempre vai empurrar esse limite aqui. A gente sempre vai tentar fazer um pouco mais. Eles vão tentar carregar uma outra mala, talvez um pouquinho menor, cheia de reais. Mas isso sempre vai acontecer, gente. É a natureza humana. Então, sempre alguém vai entrar nesse caminho. Agora, se a coisa for aceita, aí a pessoa não vai mudar o seu comportamento. À medida que a aceitação da corrupção muda, também mudam as oportunidades para a corrupção. Se de repente todo mundo pensar que... Olha, é um momento ruim da economia, acho que a gente deve entrar na casa das pessoas e roubar as coisas e vender. Ou seja, gente, se todo mundo começar a acreditar que não tem problema agir de forma corrupta, a sociedade toda vai aceitar. Então, quanto mais é aceita, quanto mais ela é sancionada por todos na rua, mais oportunidades vai haver para a corrupção. E você sabe, um comportamento simples é esse aqui, ó. Nesse caso específico aqui, eu não aumentei o nível de aceitação. Então, nós podemos presumir que a aceitação da corrupção não vai aumentar. Se aumentar, a corrupção vai aumentar. O governo, principalmente, eu estou falando especificamente sobre o governo, mas não tem que ser só governo, não. Pode ser qualquer um, qualquer nível da sociedade, qualquer grupo, qualquer vizinhança. Vamos dizer que, de repente, a corrupção aumenta dramaticamente. Ao longo do tempo, olha o que isso diz. Ao longo do tempo, gente, as pessoas vão se adaptar ao aumento do nível da corrupção, vão se adaptar com o seu nível de aceitação. Então, uma forma de lutar contra isso é tentar agir nisso aqui, ó. O que é que faz com que as pessoas aceitem a corrupção? E como que nós podemos reduzir essa aceitação das pessoas nas nossas vidas diárias para tentar reduzir essa corrupção? E, na verdade, esse é um programa de muito longo prazo, gente. Isso aqui não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, não. Tá? No meu país, nós dizemos que nenhum político vai apoiar isso aqui, não. Porque eles não vão estar presentes quando os resultados acontecerem, presumindo que eles não sejam corruptos, claro, né? Mas nós também temos políticos corruptos, e muitos deles, viu, a propósito. Então, vamos ver aqui um outro exemplo. A guerra contra o terror. A guerra contra o terror, graças ao George Bush lá nos Estados Unidos, né? Então, nós temos terroristas, e os terroristas praticam atos de terror, né, de terrorismo. Bom, nós temos terroristas já há séculos, não é nada novo no mundo, né?
Nós tentamos reduzir o nível de terroristas, claro, não queremos muitos terroristas, mas nós temos terroristas e temos ataques terroristas, né? Nós não gostamos de atos terroristas porque interfere com nossa segurança, interfere com a ordem na sociedade, com como a sociedade funciona, então nós decidimos que nós vamos fazer um controle militar contra os terroristas. E aí funciona. Olha, quanto mais ato contra os terroristas fazemos, menos terroristas nós temos. Aí temos menos ataques terroristas. Achamos que resolvemos o problema, né? Está todo mundo feliz, resolvemos o problema, acabamos com o terrorismo, né? Parabéns para todo mundo. Bom, só que o problema, e olha, a propósito, gente, eu não quero falar mal do Pentágono aqui não. No Pentágono tem gente que acha que essa aqui é a resposta, mas tem muita gente lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no Pentágono, que sabe que isso aqui não é a resposta, né? Que a resposta militar não é a resposta contra o terrorismo, né? E eles estão buscando novas ideias, novas formas de combater o terrorismo. De qualquer forma, então aumenta o controle militar sobre o terrorismo e isso causa dano colateral. Você sabe o que é dano colateral? Dano colateral, o que é isso, vocês sabem? É um termo muito pouco humano, né? Não sei quem inventou esse termo. Dano colateral significa matar inocentes. Mataram 200 mil iraquianos porque nós queríamos pegar 2 terroristas, matamos 200 mil iraquianos. Isso é dano colateral? Não, gente, isso é um crime sério, é um crime de guerra. Então, esse é o termo que eles usam lá, dano colateral. Quanto mais ação militar, mais dano colateral nós temos, um termo desumano. E quanto mais dano colateral, mais pessoas vão ficar contra você, contra esses ataques, contra o terrorismo. Quanto mais dano colateral, mais gente você vai ter que vão te detestar, gente que vai estar disposta a dar a vida para te destruir, porque você está destruindo famílias em locais, em outros locais, em cidades, em estados. E aí, isso leva à criação de mais terroristas, né? E esse é um ciclo vicioso que se autoalimenta, gente. Então, isso aqui que nós estamos vivendo hoje. Então, aonde que nós podemos intervir aqui? A gente volta e tem que pensar, por que há terroristas, para começar? Né? Como nós falamos, por que há corrupção? Né? E o que a gente pode fazer para começar a combater isso logo no início, para eliminar o terrorismo? Olha, há coisa simples que a gente pode fazer. Nos Estados Unidos, nós nos sentimos muito isolados de tudo que acontece. Muita gente, mesmo após o 11 de setembro lá, né, no World Trade Center, as pessoas tinham muito isoladas, mesmo com esses atos que acontecem hoje. Las Vegas, né, recentemente, que aconteceu, um cara foi lá no hotel, no quarto do hotel e matou um tanto de gente, né, atirou. As pessoas ainda se sentem aí isoladas, né, as pessoas falam, os polícios falam, nós somos seguros, a imprensa fala que nós estamos seguros, estamos isolados disso tudo. Mas terrorismo, gente, é uma coisa que acontece há muitos anos, né? Na Irlanda, tem gente que fala que a coisa pode voltar a acontecer lá, né? Tem muita tensão na Irlanda. Se nós pensarmos o que está acontecendo na Iugoslávia, que separou de novo, todo mundo se odeia lá e começaram a matar uns aos outros. Pensarmos ali no que está acontecendo lá os ingleses é que deram para nós aquela bagunça lá na Índia, no Paquistão e também na Palestina. Se observarmos a guerra contra o terror, né? As pessoas na Palestina vivem já com terrorismo a vida inteira. Antes de Israel estar lá, agora a guerra é com Israel, mas antes disso eles já estavam aterrorizando os árabes, né? É um ciclo. Como é que você interrompe o funcionamento desse ciclo? Os israelenses odeiam os árabes. Os árabes odeiam os israelenses. Os americanos odeiam os russos. Os russos odeiam os americanos. O pessoal da Irlanda do Sul odeia o pessoal da Irlanda do Norte, e os ingleses e vice-versa. O que causou isso? Onde que isso começa? Isso começa dentro de casa. Isso começa nas escolas. Quem que você odeia e por que você odeia? Eu odeio eles porque meu pai odeia eles, então eu vou odiar também. Eles fizeram uma coisa errada contra mim.
Há 100 anos eles cometeram um crime aqui, né? Eles não estavam nem vivos há 100 anos, gente. Tem um cara lá em Israel que pega crianças árabes e crianças israelenses e as colocam juntos em aulas de dança, faz com que eles dancem uns com os outros, essas crianças. Olha, já está nas notícias aí, e as crianças dizem que eles estão descobrindo que não tem nada para odiar um do outro, entendeu? Então a ideia é essa. Não sei se vocês conhecem essa história, mas na Primeira Guerra Mundial, no dia de Natal, no primeiro que eles tiveram cessar-fogo, fizeram uma festa de Natal entre ambos os lados e ninguém queria brigar mais. Dois povos que se odiavam, né, os alemães e os ingleses, sentaram, comemoraram o jantar de Natal e no dia seguinte do cessar-fogo, eles não queriam matar uns aos outros mais não. Então tem muita coisa que pode ser feita para lutar contra isso. E o último exemplo, eu falei que os abrigos para sem-teto perpetuam o número de pessoas sem teto. Então nós temos um problema. Tem várias pessoas aí sem teto nas ruas. O que a gente faz? A gente cria abrigo temporário, coloca essas pessoas lá, dá um abrigo para eles e reduz a população de sem-tetos nas ruas, né? E isso funciona. Esse é um ciclo que funciona. Tira as pessoas das ruas, faz uma coisa humanizada, você se sente bem a seu respeito, né? Mas isso não é uma solução de longo prazo. Qual é a solução de longo prazo? A solução de longo prazo é criar moradia permanente para essas pessoas, fornecer serviços que eles precisam, saúde, educação e emprego, para que eles possam voltar ao mercado de trabalho e sentirem orgulho do que fazem e poderem criar uma vida para si. Essa é a solução, mas a gente não está investindo nisso não, estamos investindo nisso aqui, ó. Por quê? Porque o problema fica oculto aqui. Eles não estão na rua mais, estão lá nos abrigos, ninguém vê eles, né? Então não há pressão mais, não há pressão para mudar isso aqui, para resolver esse problema. Então isso cria, gente, para resolver isso aqui, precisa ser feito um enorme investimento de tempo e dinheiro aqui. Os políticos têm que investir nisso aqui, apesar do fato de isso continuar acontecendo por muito tempo depois deles deixarem seus mandatos. E além disso, esses abrigos frequentemente recebem verbas de doadores privados, sabe? Então, quanto mais abrigos eles preencherem, mais verbas eles ganham. Quanto mais verbas eles ganharem, menos tempo eles vão estar dispostos a investir nisso aqui e menos dinheiro eles vão gastar para inovar, para chegarem à solução final para isso tudo. Então, por isso a gente fica preso nesse ciclo perpétuo aqui, onde temos cada vez mais pessoas tentando resolver um problema de forma que não vai resolver nunca. Então, gente, o pensamento sistêmico é útil quando nós temos problemas crônicos que têm sucesso esperado baixo, quando nós temos ganhos de curto prazo que ocultam os problemas de longo prazo, e nós chamamos isso de comportamento melhor e depois piora. O sistema melhora, depois piora. É uma coisa que acontece com uma certa frequência. Também quando os problemas são complexos, aí o pensamento sistêmico ajuda. Nós conhecemos a solução, mas não implementamos. Aquele problema do sem-teto, eu mostrei para vocês, nós sabemos qual é a solução. A solução não é abrigo temporário, mas o que a gente faz? Por que nós não temos uma solução já implementada para isso? Bom, em alguns lugares eles estão trabalhando nisso, eles viram o diagrama. A curto prazo, na verdade, a gente não precisa de abrigo, de curto prazo para esse sem-teto. Nós temos que investir em soluções de longo prazo. Para mudar o sistema, você tem que entender o sistema. Se você não entender o sistema, você não vai conseguir mudá-lo da forma adequada. E você também tem que pensar em qual é o seu papel na perpetuação do sistema. O sistema não continua a existir porque as pessoas não ganham nada. As pessoas têm que ganhar alguma coisa para continuar a trabalhar, né, na benfeitoria, na melhoria do sistema. E por causa disso, as pessoas também geralmente não estão dispostas a abrir mão. E as pessoas às vezes não estão dispostas a mudar porque têm medo da mudança, não estão familiarizados com a mudança. Então uma coisa que você tem que fazer é garantir que se a coisa não funcionar, há formas de voltar e corrigir para que a coisa possa funcionar e não assustar aqueles que resistem à mudança. E
como eu falei, a estrutura de feedback do sistema determina o seu comportamento. Se nós conhecemos a estrutura de feedback, nós mudamos o comportamento. E temos que nos lembrar que os ciclos de equilíbrio que eu mostrei para vocês estabilizam aqueles ciclos de reforço. E nós precisamos de ambos os ciclos, mas os ciclos de equilíbrio criam resistência à política. Então, nós podemos tentar fazer alguma coisa, mas que, no fim das contas, não vai funcionar, porque alguma coisa no sistema está resistindo. Mas, por outro lado, os ciclos de equilíbrio também podem criar resiliência à política, se criados adequadamente. Se criar estabilidade, nós podemos fazer com que nós possamos melhor controlar o comportamento do sistema e como não queremos que o sistema mude baseado em forças externas ou influências externas. E é isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, gostaria de agradecer ao professor Karim pela brilhante palestra, um tema desafiador, um tema novo, né, mas que está em discussão no mundo todo. Tive a oportunidade de ouvir aulas suas na ENAP e também no TCU, e estamos aqui encantados com a importância dessa reflexão. Essa reflexão que serve tanto para nós do controle, como também para os gestores, na hora de se implementar a política pública, né? Quantos desafios, e às vezes aquilo que parece mais óbvio e lógico, acaba na verdade não sendo. É preciso escolher vários caminhos, né, e ver as consequências. Muitas vezes temos a tendência do pensamento binário, causa e consequência, e, de fato, a complexidade da realidade é muito maior, envolve várias causas e várias consequências, e aqui foram exemplos, né, maravilhosos, no sentido da gente pensar a atividade do controle e, claro, interligada no interface com a própria gestão. Em alguns momentos, eu me lembrei de um filme que muitos aqui podem ter assistido, aquele filme que o título é Corra, Lola, Corra, e que às vezes é a percepção, é uma decisão de segundo que muda toda a realidade, né? E no caso trazendo para a política pública, isso se adequa muito bem, às vezes é um insight, é um planejamento maior, é uma atenção maior à realidade, se basear em experiências passadas, né, que pode acertar uma política pública. E como eu falei aqui no início, na minha fala, a questão da eficiência é fundamental, e diante de uma escassez de recursos, como foi muito lembrado aqui pelo presidente Durval, uma crise fiscal, saber escolher e planejar é fundamental. É o dever de eficiência que tem o gestor público, e nós do controle também estamos sintonizados. Professor, é muito interessante a análise do combate à corrupção, não é? Que muitas vezes só pensamos em atuação repressiva, de controle e responsabilização, como se isso fosse resolver a causa estrutural. E sabemos que a questão também é muito complexa, e fico feliz porque, de alguma forma, o Brasil, por um lado, pensa no aprimoramento do controle, no combate à impunidade, mas também pensa na educação. Está aqui, por exemplo, o conselheiro César Miola, que é um dos nossos representantes da causa do controle externo no aprimoramento da educação no Brasil. O controle tem um papel no sentido de aprimorar as políticas públicas de combate ao analfabetismo, do acesso à escola, né? E isso é muito importante, quer dizer, aquele efeito de comportamento, de tolerância, vai muito com a consciência, e a consciência vai emanar, né, de fato, de uma melhor educação, de uma educação que torne cidadãos conscientes e que estejam aí em sintonia com, sobretudo, com essa coisa do princípio republicano, quando a gente olha para a gestão pública, não querer o que é do cidadão, querer, de fato, fazer em prol do cidadão. Então, os nossos agradecimentos, agradecer ao IRB, ao TCE do Paraná, pela escolha brilhante, que é uma reflexão macro, uma reflexão sistêmica, mas que vai permitir agora, em cada sala, em cada palestra, em cada debate, isso ser aplicado no caso concreto. Certamente colheremos bons frutos, professor.
Congratulations, thank you very much, muito obrigado. E aqui um brinde do evento, tá? E o certificado. Muito obrigado. Isso. Certificado, professor. Isso. Tá? Vamos tirar uma foto aqui. Então, agradeço a todos, está encerrada essa mesa. Somente alguns avisos importantes ainda. Nós temos um aplicativo do Congresso, que vocês podem baixar no celular e ter toda a programação ao acesso de vocês mais fácil. No credenciamento tem um stand próprio que pode orientá-los, pode baixar o aplicativo, acho que fica bem fácil para todos vocês. Amanhã nós teremos o almoço que a Expo Unimed vai oferecer, o Café Expo, porque o almoço será por conta de cada um. Para não ter o deslocamento, eles vão oferecer um almoço aqui, ao custo de R$ 30. O almoço com refrigerante e sobremesa a partir do meio-dia. Para quem tiver interesse, pode adquirir esse voucher já pela manhã, para facilitar e evitar filas. Ok? Obrigada pela presença, uma boa noite e até amanhã.